Hoje a gente vai dar uma das aulas que eu considero, para mim pelo menos, foi a aula mais difícil que eu já preparei, talvez até hoje, né? Talvez tenha sido a aula mais difícil que eu já tenha preparado e provavelmente talvez a aula mais difícil que eu venha a dar. Porque, de fato, assim, ela é baseado, né, numa neurocientista cristã, que ela não é qualquer neurocientista, ela é uma pessoa realmente reconhecida no seu meio como uma pessoa que está muito acima da média, né, e ela consegue passar o conhecimento de uma forma bastante intensa, bastante clara, mas tem muita coisa técnica, né? E eu não quero cometer o erro, né, de entrar em avenidas que vai gerar na gente coisas técnicas e que a gente também não tem domínio, né? Então, para vocês terem uma noção, né, pequenos módulos que tem na nossa mente, né, que são, sei lá, não sei quantos milhões de módulos desse, parece que são 6 milhões de vezes mais potente do que o computador mais potente que existe. Enfim, tem coisas que ela comenta, que ela fala, que são coisas extraordinárias, né? Mas eu vou tentar ser profundo, sem ser complicado, dentro daquilo que eu consegui entender e que edificou muito a minha fé. E que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Porque o que a gente está falando é ter a mente de Cristo. Amém? Amém. A gente está falando sobre ter a mente de Cristo. E ela entra numa seara muito interessante sobre o que forma as nossas escolhas. Se a gente quer ter a mente de Cristo, né? E a gente tem a mente de Cristo e a gente quer usufruir disso, a gente tem que entender os caminhos por onde isso passa, os processos. E eu acho que ela foi muito feliz nesse sentido. A Caroline Leaf, já atendeu milhares e milhares de pessoas e ela fez um livro chamado Seu Perfeito Você, que eu botei lá no grupo, inclusive eu recomendo que vocês adquiram esse livro. Esse livro ela fez em função de uma questão específica, né? Como uma mulher de Deus, uma mulher cristã, uma mulher de Deus sinistra que ela realmente comprometida com o reino, realmente cheia do Espírito Santo, uma mulher extraordinária. E ela fez esse livro porque ela identificou que muitos dos seus pacientes, acima de 90%, grande problema de identidade, né? Então, ela mostra cientificamente, eu vou mostrar algumas coisas científicas que são bem interessantes, que formam que forjam, né, as nossas escolhas, a nossa forma de agir, o nosso caráter. Tem muita coisa muito interessante, né? Então vamos começar aqui. Então, o que ela começa falando sobre Albert Einstein, né? E Albert Einstein disse que uma das frases famosas dele, né, que ele fala assim, olha, eu quero saber os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Né? Então, o homem que foi conhecido como um dos homens mais inteligentes, né, da nossa era, tinha esse tipo de pensamento, né? E ela entra nisso, né? Deus sonhou com você, né? A importância de saber quem você é, né? Isso é uma coisa que a gente bate bastante. Então, identidade, né? Identidade, né? No caso aqui de uma neurocientista, a identidade é pensar, sentir e escolher. Pensar, sentir e escolher te faz uma pessoa única. É igual ao livre-arbítrio. Quando você se dá conta disso, você entende que você é uma pessoa única. O que a gente está falando aqui, ele vai gerar impulsos através das ondas sonoras que saem da minha voz, vai gerar impulsos elétricos, né? E ela usa muito a física quântica de uma forma tão minúscula que vai chegar à quântica e vai gerar no pensamento de cada um aqui algo diferente. Então, por mais que eu fale a mesma coisa, cada um aqui
vai gerar um pensamento diferente. Então, por causa da nossa individualidade, por causa das nossas características. E ela considera isso fundamental e porque a gente é único, né? O que é o perfeito você? É você pensar os pensamentos de Deus para a sua vida. É você sentir, através desses pensamentos, os sentimentos do Senhor para a sua vida. E você fazer as escolhas que estão alinhadas com os planos de Deus para a sua vida. Ou seja, nós estamos falando de intimidade. Amém? Sem intimidade, sem presença, sem relacionamento, nós não temos nada. E isso é o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, nós seríamos robôs biológicos. Existe uma grande gama da ciência que defende essa ideia de que nós somos robôs biológicos. E ela prova, né? E existe uma outra parte da ciência que diz que nós temos o livre-arbítrio. Então, por exemplo, quando você vê aquele filme de clonagem, né? Você vê que o cara clonou a partir de elementos ali da pessoa, né? Das células e tal, ele clonou coisas extremamente complexas, né? Órgãos de uma complexidade assim inimaginável, sem contar o cérebro, que é de uma complexidade de você olhar o cérebro de uma pessoa, e ela diz que a gente entende hoje de 3 a 8% do cérebro. É o que a gente entende hoje. É o que o ser humano conseguiu descobrir hoje. Ainda tem muita coisa para a gente aprender. Então, se você olhar a complexidade de um cérebro, é impossível você se manter um ateu, por exemplo. É impossível achar que isso é obra do acaso. Impossível. Então ela diz que, como um ser biológico, né, uma máquina biológica, seria alguém que alguém poderia pegar, por exemplo, o cabelo aqui da Gisele, botar dentro de daquele negócio que a gente vê em filme, e aí sai ali uma Gisele falando, né, pensando, etc. Ou seja, é a biologia gerando seu próprio caminho para formar toda uma pessoa complexa que somos, e ignorando a alma, o espírito, ignorando essas coisas, né? Ela prova, ela mostra que, no livro dela, né, que a ciência já identificou que nós somos 99% espírito e alma e 1% corpo. 99% espírito e alma e 1% corpo. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a nossa individualidade. Isso tem a ver com a nossa criação, com o nosso Criador. Ele nos criou seres únicos. E no momento que a gente identifica isso, a gente começa a descobrir nossas próprias características, nossa identidade, e isso nos dá o sentido de propósito. Isso nos dá a percepção de que nós somos diferentes e pensamos de maneira diferente e podemos pensar assim. Mas o que seriam máquinas biológicas? Você só pode pensar isso, não pode pensar aquilo. E o ser humano tenta fazer isso toda hora. A gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como é que a gente reflete essa glória? A gente reflete a glória de Deus quando existe uma integração corpo, alma e espírito. Aí a gente reflete a glória de Deus. Na verdade, a gente reflete a glória de Deus quando existe uma integração espírito, alma, corpo. E ela identificou uma coisa muito interessante. Já foi comprovado, parece cientificamente, que o nosso Criador, quando Ele nos criou para o bem. Ele nos criou para o amor. Ele nos criou para as boas obras. E ela identificou que não existe uma célula, um neurônio, um órgão,
uma proteína sequer que não foi feita para viver na zona do amor. Ela identificou cientificamente que existem duas zonas dentro do nosso cérebro. A zona do amor e a zona do medo. E que a gente foi criado pelo nosso Deus, tudo em nós é para que a gente viva na zona do amor e não na zona do medo. E se a gente foi criado para viver na zona do amor, esse é o nosso padrão, e esse é o nosso padrão, esse é o nosso natural, a gente teve que aprender a viver pelo medo. Interessante, né? Saber que cada célula que a gente tem, cada neurônio. Então, o que significa isso? Significa que uma pessoa que aprendeu a viver a partir do medo, quando ela se encontra com o amor, ela tem o privilégio de voltar para o seu padrão, ela tem a oportunidade de voltar para o seu padrão natural, que é o padrão de viver na zona do amor. Para a gente viver a partir do medo, a gente tem que escolher viver a partir do medo. Você tem que escolher aprender a viver no medo. Porque esse não é o seu padrão. O seu padrão é viver a partir do amor. E isso é científico. É na zona do amor que a gente reflete a imagem do Senhor. Amém? A zona do medo não é a zona padrão. Então estamos falando de ciência aqui, gente. Ciência é conhecimento, trazer à luz o conhecimento. Eclesiastes 7:29 fala isso. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, vírgula, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Amém? Então todo mundo entendeu isso. Que importância tem isso? Que importância tem isso é que existe um padrão. E existe uma zona equivocada, baseada na mentira, baseada no medo. Que zona você vive? A zona que você escolhe. Uma das coisas que ela explora é pensamentos, sentimentos e escolhas. Quando nossos pensamentos estão na zona do medo, eles vão gerar sentimentos. E esses sentimentos vão gerar escolhas. Baseado nos pensamentos que estão na zona do medo, que não é o padrão para as nossas vidas. Cientificamente, biologicamente, não é o padrão para as nossas vidas. O padrão para as nossas vidas é a partir da zona do amor. Para a gente experimentar isso. Então, o que eu falei para vocês, o seu corpo e o seu cérebro não é a sua mente. O seu cérebro é uma máquina que foi feita para obedecer a sua mente. Quem é a sua mente? Porque dentro do nosso cérebro tem uma química, energia, tem uma energia que está ali, está funcionando, corrente elétrica. É poder de Deus, gente. Que Deus colocou em nós. Quando Ele deu o fôlego de vida, Ele compartilhou do seu poder conosco, para que a gente pudesse funcionar, experimentar. E é interessante que, assim, a identidade do Senhor temos os pensamentos do Senhor para as nossas vidas, temos os pensamentos do alto. Por isso o Senhor fala, por isso Paulo fala, toma cativo os seus pensamentos, porque tudo começa nos pensamentos. E são coisas muito complexas e muito profundas, porque eu sempre fiquei pensando, como é que o inimigo tem acesso aos meus pensamentos, já que nem todos os pensamentos são meus? Eu ainda não sei responder isso. Mas o pouco que eu aprendi com que eu pude conviver nesses 30 dias aí, mergulhado nesse livro, e várias palestras que ela deu,
é que a gente tem pensamentos, sentimentos e escolhas. E a gente tem que tomar cativo todos os nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Tudo começa no seu pensamento. O nosso cérebro obedece à nossa mente. E a nossa mente obedece a quem? Quem é a nossa mente? Eu creio que a nossa mente é a nossa alma. Mas e quem comanda a alma? Porque o que ela explica no livro é o que muitas coisas são ensinadas em coaching, por exemplo, e os caras estão aí arrebentando. Mas eles trabalham na base da alma. Eles trabalham na alma. Agora, você imagina, você está sentado nas regiões celestiais e você poder desfrutar disso e influenciar a sua alma com aquilo que você escuta do Senhor. Por exemplo, eu estava orando por uma pessoa e de repente alguém me pediu, você pode orar por essa pessoa? E eu fui orar pela pessoa e na hora eu tive uma visão, como se eu tivesse dado um passo, eu estava orando assim pela pessoa, como se eu tivesse dado um passo para trás, Jesus estava do meu lado, quem estava vendo? O Espírito estava vendo, ele estava vendo o quê? O que o Espírito estava enxergando. Ele estava vendo o que o Espírito estava enxergando. Então, eu dei um passo para trás, Jesus estava do meu lado, e ele me falou assim, eu já vi muitas pessoas transformadas, mas ele me falou, Rodrigo, eu vou te mostrar o coração dele como era e como é. Como está hoje. Depois que uma gota do meu sangue fez a obra no coração dessa pessoa que entregou a vida para mim. Cara, e quando eu vi, gerou um pensamento em mim. Pensamento do reino, pensamento do alto. Eu falei, Deus, eu não tenho nem palavras para expressar o quanto o Senhor é bom, porque eu vi a obra que Ele fez no coração daquele homem, de um coração podre para um coração mais limpo, mais alvo do que a neve. E eu só conseguia chorar, chorar, chorar. Eu não consegui orar pelo cara, só consegui chorar, chorar. Essa foi a minha reação. Essa foi a minha escolha. Eu só conseguia dizer o seguinte, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Mais nada. Então, se nós somos pensamentos, sentimentos e escolhas, se a gente foi criado para viver na zona do amor e a gente tem que aprender a viver na zona do medo, e a gente está sentado nas regiões celestiais, a gente tem essa oportunidade de influenciar todos os nossos pensamentos com os pensamentos que são do alto. Primeiro Paulo fala, toma cativo os pensamentos. E os nossos pensamentos são poderosos para quebrar fortalezas. Mas que pensamentos são esses? As nossas armas vêm do alto, os pensamentos que vêm do alto. Como é que vocês acham que começam as revoluções? Como é que vocês acham que começam, por exemplo, agitações que a gente vê, às vezes a gente olha e fala, cara, não tem sentido. O cara está com uma bomba no corpo. Repetiu, 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 a alma virou uma coisa natural, virou uma coisa normal. Porque do alto não é. Mas para a alma daquela pessoa, aquilo é um pensamento mais do que lógico, mais do que normal. Experiências, né, são exclusivas de cada pessoa e são processadas de maneira diferente para cada um. Experiências são exclusivas. Cada pessoa é única e tem um valor extraordinário. Olha que coisa interessante. Para a gente ser saudável, a gente tem que reconstruir nossas memórias. A gente tem uma série de memórias que foram colocadas em nós, que a gente se permitiu ver, assistir, que precisam ser algumas apagadas, né? E outras transformadas. Sozo é uma dessas experiências. Mas o que forma uma memória? Uma memória ela é formada por um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma escolha, essa escolha gera uma ação, essa ação gera uma circunstância, uma experiência,
e essa experiência vira uma memória. E se essa memória... O que é a memória, na verdade? Eu quero subir um degrau, né? Então eu piso em cima de uma memória. Está pronto ali para mim, está feito ali para mim. E ela mostra, e ela prova, e é muito interessante isso, que quando a gente é criança, e não só criança, mas o nosso cérebro, né, já foi provado cientificamente, antigamente acreditava que o cérebro não mudava, mas existe hoje a neuroplasticidade do cérebro, que já foi identificado isso. O que significa isso? Que o cérebro ele vai se moldando também, ele vai abrindo novas ruas, vai se moldando. E já foi identificado que isso é fato. E o que significa isso? Significa que a gente constrói, às vezes, hábitos e memórias dentro de nós que vão gerando ruas e avenidas, mas que é possível a gente reconstruir isso ou construir avenidas novas dentro do nosso cérebro, que são avenidas que são do alto. Porque o que ela mostra é o seguinte, que a primeira impressão... Lembra esse ditado? A primeira impressão é a que fica? Todo mundo escutou esse ditado, né? Então, a primeira impressão de qualquer pessoa a um determinado fato novo, aquilo fica gravado na sua mente. Então, por exemplo, grupos, por exemplo, de LGBT, por exemplo, eles queriam levar para as crianças de 4, de 5, de 6 anos o que era o sexo. O cara tem que ensinar matemática, tem que ensinar português. Mas por que eles queriam levar o que é o sexo? Porque os cientistas já sabem disso. Eles já sabem que quanto a primeira impressão que uma pessoa tem, né? Por isso é tão importante você, por exemplo, que vai botar seu filho na escola, conversar com ele sobre temas que vão ser explicados lá, para que quando ele perceba, né, que um professor está ensinando, por exemplo, sobre sexo, ele já escutou em casa e ele já tem um parâmetro de casa. Se ele não tem um parâmetro de casa, aquela será a primeira impressão. É possível mudar? É possível mudar. Mas algumas coisas demoram 61 dias para mudar. Então, a gente que tem o Espírito Santo, a gente tem a oportunidade de conversar com Deus e saber qual é a planta, qual é a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. E por que a gente faz isso pouco? E ela recomenda no livro, ela recomenda isso no livro. Se você não conversa com Deus constantemente, você está perdendo muito. Se você não está exercitando, descobrir mais e mais sobre a sua identidade, você está perdendo muito. Por que a gente está perdendo muito? Porque esse mundo jaz no maligno e a gente teve uma série de impressões que viraram memórias. E essas memórias precisam ser tratadas. E elas impedem que a gente viva a realidade, a totalidade daquilo que a gente foi criado para ser. Por que a gente não tem a ousadia que a gente gostaria de ter, que a gente sonha em ter? Por quê? Porque tem memórias lá de que de alguma forma, em algum momento na sua vida, você talvez tenha se sentido ridicularizado. Isso ficou como base da sua memória. E você trata isso como se isso fosse a base para as próximas circunstâncias similares. Então como é que eu vou falar de Jesus no meio do shopping? Como é que eu vou levantar para falar de Jesus para o meu chefe? Pode ser na igreja, que é onde eu me sinto confortável. Vocês entendem? Isso é importante. Que pensamentos são? Todos os pensamentos. Os atuais, os antigos e os pensamentos, os nossos sonhos. Para saber o que é de Deus, o que não é de Deus, o que precisa ser tratado. Eu tenho um monte de coisa na minha vida que precisa ser tratada. Hoje a gente vai tratar algumas delas. Dessas coisas que precisam ser tratadas na nossa vida. Todo dia a gente se depara com desafios. Todo dia a gente tem que fazer um monte de escolhas. A gente faz com base em quê? As memórias. Aquilo que a gente veio construindo ao longo da nossa existência.
Quanto mais você buscar a face do Senhor, quanto mais você conversar com Ele, quanto mais você tiver tempo com Ele, quanto mais você bater papo com Ele, quanto mais você desfrutar da presença dEle, mais você vai estar construindo memórias sólidas. Quantas vezes eu tive em situação de que eu podia quebrar e aquilo me tirava o sono, eu não conseguia dormir, eu ficava com medo. O medo vinha, né? E aí foi construindo memórias e mais memórias, até que eu conheci o Senhor e eu comecei a escutar a voz dele. Ele começou a falar para mim: filho, não, calma, eu vou te mostrar como funciona, como dá certo, calma, não vai terminar desse jeito. E aí terminava do jeito de Deus, terminava bem. Aquilo construía outro tipo de memória. E eu fui confiando naquilo e a minha fé foi crescendo. O Davi Feijoli, ele vai aos locais e eu tenho certeza que quando ele começou, ele via pouquinho. Mas qual é a base dele de memória? Não é o sucesso, mas agradar a Deus. Então ele construiu um novo caminho para que ele pudesse, a partir do pouquinho que ele viu, estabelecer um parâmetro de fé, um marco de fé, em que ele pudesse apoiar. Eu vi uma pessoa passar dor de cabeça, glória a Deus, eu orei por 100, mas uma pessoa parou a dor de cabeça. Construiu nele uma impressão, uma memória, um caminho por onde ele podia continuar seguindo. Mas ele podia ter escolhido, não. Eu não sou o cara que cura. Eu não tenho esse dom. Ou, só para o fulano. E hoje as coisas que ele tem visto são extraordinárias. Essa fé que move montanhas, irmãos, ela está baseada em quê? Essa fé que Deus, o Senhor falou, que é do tamanho de um grão de mostarda, que move montanhas, ela está baseada em quê? Está baseada nas nossas escolhas. Ela está baseada no que você escolhe acreditar. E o que você escolhe acreditar está baseado em pensamentos e está baseado em sentimentos. A partir disso você escolhe. Eu fico pensando sempre nessas pessoas, tipo Tom Sampaio, esses caras que romperam, né? Por que eles romperam? Porque eles identificaram lá parâmetros que eles escolheram pensar. Então a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? A gente tem o Espírito Santo fala pra gente, isso é verdade. E aí o que você tem que escolher? Fazer com que isso vire uma ação. Porque há poder na ação. Não adianta só a gente conhecer. Qual é o sentimento que eu tenho? Sinceramente, quando eu vou orar para ressuscitar um morto, eu fico com aquele sentimento, vai levantar hoje. É hoje. Me dá esse sentimento, irmã. Esse é o sentimento que eu tenho. É hoje. Qual o sentimento que você tem? Na zona do amor ou na zona do medo? A gente tem que parar para começar a pensar nisso. Qual é o sentimento que te freia, qual é o sentimento que te permite avançar? Porque eles estão ligados a pensamentos. E esses pensamentos estão alicerçados em alguma memória que precisa ser tratada. Amém? Cara, tá dando para entender até aqui, gente? Cara, se você quiser mudar, você tem que mudar os seus pensamentos. A fonte dos seus pensamentos é a sua alma ou o seu espírito? Você tem que escolher de que fonte que você vai beber, para que você possa mudar. Porque o teu espírito já está glorificado e é inabalável. Mas a tua alma não. Ela está acostumada com um ambiente de medo. Ela está acostumada com um ambiente de orgulho. Ela está acostumada com um ambiente de posso sofrer. Ela aprendeu isso, porque no mundo jaz o maligno. E a gente é bombardeado por informações todos os dias. Então, para você mudar, você precisa mudar a fonte. E a fonte é do Espírito. A gente tem que escolher fazer escolhas ruins. Vocês lembram que eu falei no começo? Cientificamente já está comprovado que nós fomos feitos para viver na zona do amor. E a zona do amor, meu irmão, ela é transformadora. A zona do amor para por alguém. A zona do amor, ela flui a partir da fonte do Espírito, que é o amor. E não da fonte do medo. Então a gente poderia fazer um parâmetro que
a zona do medo seria a alma. A alma recebe toda essa carga do medo e faz com que bloqueie o espírito. Então, Uma pessoa que não é cristã. O que diz em Efésios capítulo 2? Versículo 2 em diante. Mizinho, o que diz? Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Isso, estávamos mortos em delitos e pecados, tá certo? Mas, pela misericórdia do Senhor, né, Ele nos vivificou. Ele nos vivificou quem? Você já estava vivo. Quem vivificou? O Espírito. Então a alma, meu irmão, a alma estava ali. Deixa eu sobreviver. Ela estava ligada no ambiente de sobrevivência, no mundo caído. Então ela aprendeu um monte de porcaria. Quando você... Qual é o mistério? O mistério é você ensinar a tua alma a se submeter ao Espírito. Condicionar. Oi? Condicionar. Desculpa, melhor ainda. Condicionar a sua alma a se submeter ao Espírito. Porque você não quer dizer que você vai ter situações difíceis e você vai falar, essa situação não existe. Não, ela existe. Mas é a sua escolha como reagir é que faz toda a diferença diante da situação. É onde você reflete a glória de Deus ou aonde você manifesta ali a ira de um homem, por exemplo. A gente tem que escolher estar irado. Porque o padrão é manifestar a bondade de Deus. Só que a gente tem que condicionar a nossa alma ao nosso espírito. Porque são fontes de pensamento. Uma é uma fonte de pensamento que precisa aprender os pensamentos que são do alto. Mas quanto mais você desfrutar desses pensamentos do alto, mais você vai transferir para a sua alma pensamentos que são do alto e ela vai reagir, colaborar com você para que a gente possa refletir então a glória de Deus. Amém? Amém. Cara, todo mundo entendeu isso? Porque, irmãos, é difícil. Eu estou tentando entender também. Eu estou falando assim, eu estou raso, que foi onde eu consegui ir. Tá? Então, assim, eu vou pretender não entrar em avenidas porque tem coisas aqui que eu falo, meu Deus. Muito interessante, mas pode perguntar. Só não pergunta difícil, não, de vestibular, não. Senão... todos os aparelhos que medem, né, conseguem medir a nossa mente, etc, que quando a gente está alinhado com o nosso perfeito eu, né, que é o quê? São os pensamentos do alto, que são os sentimentos que são do Espírito Santo. Quando a gente está alinhado com isso, o que acontece? A gente libera energia quântica, né? Que ela fala muito de energia quântica, a gente libera. E energia nada mais é do que poder, e poder vem de Deus, amém? Emana de Deus. Então esse negócio de energia, energia, meu irmão, poder, da presença de Deus, tá? Então, ela diz que quando a gente está alinhado, a gente libera a química, a energia, né, na nossa mente, cara, em quantidade necessária para que tudo que... Potencializa, cara, tudo. Sabe, assim, teu corpo todo recebe tudo isso, gente. Sentimentos geram escolhas, que é importante, tá? Então, você tem as memórias da alma e você tem o relacionamento espírito-espírito. As memórias da alma, você tem duas fontes de escolhas erradas. Uma delas são as suas escolhas. Eu escolho ficar irado porque meu pai ficava irado, porque diante dessa situação meu tio roubava, eu também roubo. Enfim, estão falando de coisas grosseiras, tá? São escolhas assim. Ou a pessoa vinha na igreja, mas tem a graça, então saía com a amante, não tudo bem, a graça vem, resolve, pá. Então as pessoas aprendem coisas, né, que fazem com que elas escolham decisões. Mas e os traumas? E os acidentes? É outra fonte de escolhas também ruins, de pensamentos ruins, sentimentos ruins e escolhas ruins. Tem que tratar com essas duas coisas. Porque nem as suas memórias... Vocês lembram um vídeo que eu passei para vocês? Que uma criança ficava olhando o espelho e ficava tentando tirar o azul da cabeça que estava na frente da criança. Lembra disso? Que estava no espelho? Ela não conseguia, ela não tinha memória de que ela era aquela criança. Interessante isso.
Ela olhava para o espelho e não conseguia se identificar. E aquela cientista, né, que ela é uma outra psiquiatra, sei lá, não sei exatamente o que ela é, de Berkeley, ela mostra que assim, a gente vai construindo memórias. Várias memórias. E aí, é o que a gente falou do governo, né? A gente aprende no módulo de sobrevivência, a partir da zona de medo. Mas a gente foi criado para viver a partir da zona do amor. Então, traumas, problemas, não é quem a gente é. Essas são situações que acontecem. E são reais. Mas a gente pode escolher pensar de maneira diferente. Pensar os pensamentos que são do alto. Amém? Amém. Então ela fala isso, né? Que os traumas eles geram muitos pensamentos que são ruins, mas já está provado cientificamente que nossa mente é plástica. Ela tem uma capacidade de criar novas avenidas. A gente não, porque sofreu um trauma, a gente precisa viver a vida inteira a partir desse trauma. A gente pode aprender a viver diferente. Amém? Mas para isso você precisa escolher. Romanos 12:2, né? Romanos 12:2, exatamente. E aí aquela coisa da primeira experiência, né? E o SOS é uma ferramenta, gente. Ferramenta bem poderosa. Então, imagina que você tem um prato na sua mesa, na sua frente, prato de comida, né? E você tem um prato cheio de comida boa. E você está com fome. Mas tem um 5%, pedacinho ali, que você olhou está estragado, né? Mas o que você mira? Comida está estragada. Comida está ruim. Ao invés de você separar e tirar aqueles 5% que está ruim, o foco e as decisões baseado naquele 5% ruim. Por quê? Porque a gente aprendeu a viver a partir da escassez e não a partir da abundância. Então a gente dá foco no que tem pouco. Ou no que é ruim, né? Ou no que é ruim. Sempre Busca, caminha. esse exemplo que você deu aí Aham. é muito significativo, 5% do que é ruim. Por que a gente, eu não sei, eu posso falar por mim, né? Não posso falar pelos meus irmãos, mas por que a gente, a tendência, pelo menos a minha, é olhar o que é ruim Aham. e só o que é ruim? Por quê? Não considerar o que é Mas ruim. por quê? Porque a gente é aquilo que a gente pensa. Então a gente foi ensinado pelo inimigo, adestrado pelo inimigo, a dar foco naquilo que é ruim. Então, por exemplo, eu estou numa igreja que ela não permita que eu profetize. E aí muita gente sai de uma igreja por causa disso. Porque ela não permite que você profetize, ou que você cure, ou que você ore em línguas. Mas a igreja é só isso? É só isso? Só por isso que a gente está na igreja? Para poder profetizar, orar em língua? É só por isso? E se você não fizer ali, você não faz mais em lugar nenhum? Você é o que, né, aquele tapinha nas costas que você recebeu, muito bom? Ou muito ruim? Cara, são coisas muito interessantes, gente. Então, o inimigo, ele conhece os versículos bíblicos, ele sabe que assim como a gente é no nosso coração, assim a gente é. Aquilo que o homem pensa no seu coração, é isso que ele é. Então, é importante para o inimigo que a gente fique dando foco, que a gente aprenda a dar foco naquilo que te para, te bloqueia, te limita, te impede. E normalmente começa com eu sou, eu não sou, Isso paralisa, né? Paralisa. Você não anda mais. Claro que não. Você não anda, cara. Você fica parado. Por isso que esses caras do coach estão ganhando dinheiro. Lógico, com porque certeza. trabalham só na performance. Exatamente. Agora, tu imagina, Profissional. ele trabalha na alma. Agora, então, eu não tenho nada contra. Tem até pastores também que já estão... Não, eu não tenho nada contra, irmão. O Bruninho é coaching. O Bruninho é uma benção, ele é uma benção. Mas, assim, a gente está num nível tão mais alto, a gente tem ferramentas tão mais poderosas, que a gente... Eu não tenho nada contra coach, eu acho legal, eu acho maneiro. Muitos usam versículos bíblicos, eu acho ótimo isso. Tá certo? Não tenho nenhum problema com isso.
Mas, pô, você tem a oportunidade de sentar na mesa com Jesus e não desfrutar disso. Se você ler esses livros da Caroline, ela está lendo os livros da Caroline, você vai ver que a galera de coach está usando pesado o que está escrito ali. Só que ela vai mais na linha bíblica, né? E a gente ainda busca ainda mais assim, mais profundidade com o Espírito Santo. Então, o que a gente pode utilizar para avançar no relacionamento com o Espírito Santo? Ela diz o seguinte, que quando a gente não tem os pensamentos de Deus, como a gente foi formado para viver na zona do amor, quando a gente não tem os pensamentos de Deus, a gente está danificando o nosso cérebro. Quantas doenças já foram provadas que fluíram a partir de pensamentos? É coisa séria, gente. Você pensa, você sente, você escolhe. Agora, se a gente usar nossa mente de maneira correta, a gente pode mudar a nossa realidade. Amém? Amém. É isso que os coachings aprenderam. Que com o avanço da neurociência, eles foram descobrindo coisas extraordinárias que podem realmente adestrar uma alma. A neuroplasticidade, ela pode fazer com que você repita coisas e você acabe criando novos caminhos para aquelas coisas que não são mais os caminhos antigos. E não tem nada de errado nisso. Agora, e se você repetir coisas que são dadas para você por Deus? E se você repetir pensamentos que são dados para você por Deus? Não só coisas tipo assim, eu tenho medo de escuro. E você começar a repetir para você, não tenho medo de escuro, 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 não tenho medo de escuro. Ou, eu sou forte no escuro, eu sou forte no escuro, eu sou poderoso no escuro, né? O pessoal vai criando e fica repetindo isso. E se você pensar os pensamentos que estão de Deus, fala assim, me mostra a verdade sobre o escuro, me mostra a verdade sobre o meu medo, me mostra a solução para isso tudo, me mostra a verdade, me mostra a realidade sobre o seu amor por mim. Amém? Você pensa, você sente e aí você escolhe. 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Toda a nossa estrutura, e já comprovado por Scan, o Scan pode detectar isso. Agora, tem poder na escolha. Mas para que você escolha corretamente, você tem que ter pensamentos corretos. E ainda assim, você tem que identificar os seus sentimentos. De onde vem esse sentimento? Me lembro, eu era novo convertido, eu tinha expulsado demônio de uma pessoa que manifestou, ele estava me dando uma carona, e aí eu comecei a falar de Jesus para ele, na hora o cara manifestou no meio da Brasil. Dirigindo a 80 km por hora, 90, e o cara endemoniado, brabo. Aí encosta em nome de Jesus, eu não sabia o que fazer. Encosta, em nome de Jesus, encosta. Aí, encostou, sai pro carona. E aí a gente continuou, fui expulsando o demônio e dirigindo. Foi muito interessante essa experiência. Cheguei na casa dele, aí cheguei lá, estava cheio de macumba, e foi interessante que eu estava de costas, né? E estava de costas não, eu estava lá na casa dele e tal, de repente eu senti um negócio por trás de mim, assim, como se alguém tivesse, sei lá, jogado uma flecha, sabe? Ou me empurrado, assim, tentado me empurrar, assim. Eu senti um negócio esquisito vindo de trás quando eu olhei, um monte de macumba. Aí eu, tá repreendido, demônio do inferno, não sei o que, blá, 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 com a mãe dele lá, com todo mundo. Pô, foi um negócio assim, eu perdi a paciência, né? E aí depois eu fui para, dali, depois de toda essa guerra, eu fui para uma reunião que estava acontecendo na nossa igreja, lá na casa do Norberto, e eu tive que parar meu carro e andar naquela rua escura, tinha ninguém. Tinha mato do lado, mato do outro, chão de terra, aí o rapaz olhando naquilo... É interessante, irmão, mas veio o pensamento. Qual o pensamento?
Qual o pensamento? Estou sozinho aqui. Esse foi o pensamento que eu tive. A minha alma teve esse pensamento, porque não é verdade. Se não é verdade, foi da minha alma, porque a mente mente. Então a minha alma falou para mim, e agora? Tá sozinho aí? Mas o meu espírito ligado ao Espírito Santo, tinha outros pensamentos. E aí o Espírito Santo na hora falou assim, não, lógico que não, meu filho. Você não está sozinho. Deixa eu te mostrar quem está com você. E na hora, quando eu andava, eu escutei aquela marcha assim de muito anjo mesmo. Vop, 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 vop. É extraordinário. Você entende que você sai do medo para a ousadia em fração de segundos. Depende da fonte de onde você está permitindo que fluam seus pensamentos. Amém? Do espírito ou da alma. E aí você vê, isso é tão importante para mim que eu pensei os pensamentos da alma, depois o Espírito Santo falou comigo e eu pensei os pensamentos do Espírito, e aí eu tive uma experiência com aquilo, eu tive um sentimento, eu fiz uma escolha, acreditar no Espírito, amém? E aí o que aconteceu? Isso gerou em mim uma memória. O que construiu em mim? Uma base sólida de coragem e ousadia. Amém? Então aqui, ó, há poder na escolha. A primeira coisa que você tem que escolher é a fonte. A primeira coisa que a gente tem que escolher é a fonte. A gente tem que entender, gente. Tomar cativo nossos pensamentos. Pensamentos, sentimentos e escolhas. Cara, isso eu acho extraordinário. A gente tem que aprender qual é a fonte dos nossos pensamentos. É o que ele falou, orar sem cessar é isso. É você estar 24/7 ligado no Espírito. Amém? E isso, né? A escolha é que faz a tua individualidade. E a individualidade não é uma soberba, mas é a natureza de quem somos. E quando você descobre a sua individualidade, a sua identidade, isso permite que você flua de dentro para fora. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque você age nas circunstâncias. Você não só reage às circunstâncias. Mas o que a gente faz com as memórias ruins? A gente vai chegar lá. Vai ter que... eu ia dar um tempo só, mas eu ainda estou só no 2º capítulo. Aliás, são 8 capítulos. Então, assim... Vai ser mais esmiuçado tudo isso que você... No livro você vai poder esmiuçar mais. Não, irmão, sério mesmo, sem brincadeira. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo. Assim, tem coisa muito interessante, mas o que eu quero passar para vocês é assim... cara, se eu conseguir passar a importância da gente escolher as fontes dos nossos pensamentos, eu acho que a gente já ganhou muito, tá certo? Eu acho que a gente já... Essa é uma revelação. E que me leva a uma dimensão que eu nem sabia que existia. Mas, ao ter esse tipo de pensamento, ele me proporciona ter um outro tipo de sentimento. E, ao ter um sentimento diferente, eu tenho como fazer escolhas diferentes. Amém? Por isso que busca por intimidade vai gerar uma série de revelações, e essas revelações vão te proporcionar a andar num outro patamar. Amém? Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, os pensamentos que são pensamentos que geram medo, né, que não nos fazem viver a partir do amor, o padrão é o amor. Deuteronômio, pensar, sentir, escolher corretamente é viver pelo amor. Então, Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e as tuas descendências. Do que ele está falando? Da gente aprender
a escolher corretamente. Se a gente escolhe só porque está escrito, a gente entra numa religião. Mas se a gente escolhe porque está escrito e a gente está em busca de um relacionamento, a gente entra na intimidade. Você quer ver uma coisa que o coach ensina e que a Bíblia porque obviamente o cara ensina, mas o que funciona é o que está escrito na Bíblia, né? Isso é baseado já na Bíblia, o que ele ensina. O que ele ensina, que funciona, está baseado na Bíblia. Então olha que coisa interessante que ela fala. Que assim, quando você está tendo pensamentos que não são pensamentos baseados na zona do medo e você não sabe como lidar com isso, cara, tem atitudes que vão gerar pensamentos diferentes. Então, por exemplo, ama alguém, abençoa a vida de alguém, ajuda alguém, transforma alguma coisa, se posiciona de maneira diferente numa determinada situação de alguém protegendo alguém, eu não sei. Restaura um relacionamento. E ela fala, tudo isso libera como se fossem dopamina, como se fossem químicas no nosso corpo. Amém? Isso é científico. Tudo você sai do eu, né, Rodrigo? Tudo você sai do eu. Sai do eu, desfocar do eu. Mas o que de fato ela está ensinando? A você aprender a construir novas bases. Ou seja, que bases são essas? Memórias. Memórias. Se o passado não existe, é isso? Na quântica. O tempo não existe. O tempo não existe. O passado é o quê? O passado segundo atrás. É o que aconteceu há 1 segundo atrás. E Na verdade, a física quântica fala que um milésimo de segundo já é o passado. Então, um milésimo de segundo já é o passado. Ou seja, quando eu falo e até chegar aí a onda sonora já virou passado. Você já está vendo algo que já aconteceu no passado. O que é o presente? É o momento. E o que é o futuro? 1 milésimo de segundo que vai acontecer na frente. E aí Mas, é que Deus transita. Ele transita lá, aqui e ali na frente. sim, mas Já sabe. Mas o que a gente vai tomar decisão amanhã? Quando sua esposa acordar? Quando seus filhos acordarem? Quando eles tiverem uma demanda, tiverem uma necessidade? Porque existe um negócio chamado livre-arbítrio. E esse negócio chamado livre-arbítrio significa que amanhã alguém vai tomar uma decisão que te afeta. Alguém vai fazer uma escolha que te afeta. Talvez seja um pedido que uma pessoa vai te dar, mas talvez seja um problema. Que a pessoa vai fazer uma escolha e gerar um problema. E como se manter sempre na zona do amor, né? Como se manter sempre na zona do amor? Como se manter sempre na zona do amor? Essa é a pergunta excelente. Começa com pensamentos. Cara, o pensamento é 1 milésimo de milésimo de milésimo de milésimo de segundo. Isso é um pensamento. Um pensamento é uma coisa eletrônica, que não é eletrônica, né? Desculpa. É uma coisa elétrica, desculpa. É uma energia elétrica que passa pelos mecanismos que tem aqui. É uma descarga elétrica, uma coisa muito rápida. Então, se você está tendo um pensamento, né, que vai gerar um sentimento, que está gerando um sentimento e que vai te basear em escolhas, pense outra coisa. Ou faça outra coisa. Assim como pensa na sua alma. Assim você é. Pode falar, Luciano. O Augusto Cury usa uma ferramenta sobre você criticar os seus pensamentos. Duvidar, criticar e determinar. Quer dizer, quando vem o pensamento, você tem que duvidar daquele pensamento, criticar ele e determinar positivamente. Se é um pensamento negativo, determinar de maneira positiva. Uma ferramenta muito poderosa que ele usa, com certeza, faz uma grande mudança na nossa memória. Mas, por exemplo, se eu não consigo ter novas atitudes, que é uma coisa que instantaneamente te põe num outro patamar de pensamento, começa a imaginar, você tem imaginação. Você pode imaginar naquela situação. Então, por exemplo, eu não tenho ousadia para ir lá orar por alguém.
Cara, começa a sentar e se imaginar orando pelas pessoas. Eu conheço um monte de gente, o Overstreet, Chris Overstreet, que é o evangelista da Bethel. Quando ele se converteu, ele ficava em casa, imaginando e simulando. E depois ele levantava e falava, olha pessoal, glória a Deus, ele ficou curado. E não tinha ninguém, só tinha ele no quarto. Mas ele ficava simulando aquela situação. Quando aconteceu, ele já sabia o que fazer. 2 Coríntios 10:5 diz, derribando o raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Pode botar aqui, Tiago, pode botar o primeiro, por favor? A da árvorezinha. É o da árvore. Não, nesse não. Não, também não. Também não. Só tem esses? Ah, então eu não passei. Então vamos deixar para lá. Eu mando para eles depois. É uma árvorezinha que ela faz e que ela mostra, nessa árvore, ela mostra as raízes, né? E é nas raízes que estão os pensamentos, que estão os nutrientes que vão alimentar toda a árvore. É de lá que vai sair a bondade, a paciência, a alegria, a longanimidade, a fé, o amor. Da onde vai sair o fruto do Espírito? Relacionamento com Deus, pensamento, escolha. Relacionamento com Deus, pensamento, sentimento, escolha. Então, as raízes são pensamentos saudáveis. Cara, por que uma pessoa fica nervosa? Por que uma pessoa fica ansiosa? Por que uma pessoa fica com medo? Ela tem que ter aprendido a viver nessa realidade. Oi? Que é uma realidade horrível, diga-se de passagem. Que é uma realidade horrível. Ela tem que ter criado essa realidade para ela. Porque quando você pensa, sente e escolhe, você criou uma realidade. Que realidade você quer viver? Como é que o camarada... Eu tenho um amigo meu que ele foi criado na Barreira do Vasco, na favela. O ruim não é tirar o cara da favela, é tirar a favela de dentro dele, que ele, eu sou, quando ele fala, eu sou um favelado, ferrou. Ele é dificílimo. Mas ele conseguiu romper isso. Ele virou diretor de um dos maiores bancos do mundo, nos Estados Unidos, no Nation Banks. E essa é a árvore do amor, né? A árvore por onde flui o fruto do Espírito. E a árvore que flui as escolhas ruins? Ela está baseada justamente em raízes de pensamentos ruins. Toma cativo seus pensamentos. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ambiente de escolha. Então, segundo o prêmio Nobel, John Eccles, a mente e o cérebro são independentes e se relacionam através da física quântica. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o poder, amor e moderação. Então, a mente muda o cérebro, mas o cérebro não muda a mente. Ela não tem poder para isso. Presta atenção nos seus pensamentos. Eles se tornam palavras. Presta atenção nas suas palavras. Elas se tornam ações. Presta atenção nas suas ações.
Ações repetidas se tornam hábitos, memórias. Tem poder na ação. Presta atenção nos seus hábitos. Eles se tornam o seu caráter. E presta atenção no seu caráter, porque é lá que você vai viver o seu destino. Vícios. Vício é visto como algo ruim, né? A gente olha e fala, puxa, aquela pessoa é viciada por drogas, por exemplo. Mas eu sou um cara viciado. Porque vício, na verdade, essa palavra vício, ela quer dizer possuído por algo. Então eu sou possuído pelo amor por Deus. Viciado em Deus. Viciado na sua presença. Imerso na sua presença. Consumido. A gente foi criado para ser consumido pelo amor, gente. Mas a gente é adestrado a ser viciado em medo. Então a gente tem que aprender a direcionar isso. A gente cria os destinos através das nossas escolhas. Escolhas começam com pensamento. Você pensa, sente, então você escolhe. Para a gente refletir a glória de Deus, a gente tem que ter pensamentos que são do reino. Amém? Se a gente não tiver o hábito de tomar os pensamentos cativos, a gente vai correr o risco de experimentar pensamentos que não são de Deus para as nossas vidas. E aí gerar ações e fazer escolhas que vão gerar consequências ruins. Amém? A gente não tem como controlar o ambiente externo, porque as pessoas são diferentes e elas fazem escolhas. E essas escolhas te afetam. Mas você tem como controlar o ambiente dentro de você. E experimentar o Espírito Santo. E saber da sua individualidade. Saber do seu relacionamento com Deus. Viver a partir dessa realidade. Isso é que te faz único. Quem aqui já viu aquele filme A Vida é Bela? Quem já viu esse filme? Não? Só 2 pessoas viram. Então, 3, 4. Então, A Vida é Bela basicamente é o seguinte. É a história de um pai e um filho, né, que são judeus, e são levados para o campo de concentração, enfim, eles veem todos aqueles horrores da guerra, né? Mas o pai, ele conta para o filho dele, né, uma realidade diferente. Ele conta como se eles estivessem num... Oi? Que era um jogo, como se fosse um jogo, que eles precisavam passar aquele jogo e que eles iam vencer, que era tudo uma brincadeira, que eles iam conseguir passar aquilo, né? Que tudo valia ponto, né? Então, nesse filme A Vida é Bela, a gente vê assim a expectativa daquela criança, aquele horror daquele campo de concentração, mas a criança na expectativa de ganhar mais um ponto. É uma realidade que foi gerada dentro do coração dela. Por quê? Porque foi gerada nela um pensamento, ela adotou como dela, por isso cuidado com os pensamentos que você adota como seus. A Bíblia diz que a gente deve pensar os pensamentos são do alto, mas esse pensamento ajudou essa criança. Foi tão trabalhada que quando ele saiu, né, do lugar que estava sendo exilado, quando foi resgatado, quando ele viu o tanque de guerra, ele nem lembrou do pai, ele lembrou do pai, meu pai falou, é verdade, nós ganhamos o jogo. Amém. É verdade, nós ganhamos o jogo, né? A gente não está falando aqui que a gente não vai ter mais problema na vida. O que a gente está falando é que a gente tem como acessar a fonte de toda a solução para os problemas. O relacionamento. A gente cava, né? Com E- esse comportamento errado. Isso. E a gente pode mudar as nossas reações. A gente pode mudar as nossas reações. E não apenas reações,
Mas com os pensamentos que são do alto, a gente pode gerar ações específicas. Amém? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós somos únicos e isso nos faz especiais. Todo ser humano é único, pensa diferente. Eu posso aqui falar a mesma coisa, mas cada um de nós está pensando de maneira diferente. Porque você tem uma forma única de pensar, sentir e escolher, através da qual a gente experimenta a realidade. Amém? Segundo a neurociência, né, a gente tem uma estrutura baseada em eu nem sei falar isso direito. Geodesic. Olha que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Tem 7 módulos metacognitivos em nós, que é interpessoal, pessoal, linguístico-matemático, sinestésico, musical, visual, espacial. Cada módulo desse possui 4 sistemas de processamento: falar, ler, escrever e ouvir. E cada processamento desse é dividido em 3 domínios: o declarativo, ou o que, da informação da memória, o procedimento, ou como, da informação da memória, ou o condicional, que é o quando e o porquê. Interessante, né? Você vê, a neurociência, ela está buscando entender a origem do pensamento, né? Mas a gente pode desfrutar da intimidade com o Espírito Santo e pensar os pensamentos que são do alto. Sentir o que o Espírito Santo sente. Eu me lembro um dia que eu experimentei tão intensamente estar sentado às regiões celestiais, tão intensamente, que eu não conseguia falar outra coisa que não fosse eu te amo. Eu te amo. Eu ia dar tchau pro cara, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. E eu ficava pensando, por que eu só estou falando eu te amo? Por causa disso, porque eu alinhei meus pensamentos, meus sentimentos, minhas perspectivas, à mente de Cristo. A Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo. A mente do ungido de Deus. Onde há toda a solução para todo e qualquer problema. Não quer dizer que a gente não vai passar problema, gente. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que a gente pode passar por isso como Jesus passou. A gente pode passar por essas situações como Paulo passava. Paulo não deixou de ser apedrejado, mas a mente dele era focada no céu, era focada no reino. Paulo não deixou de ter dificuldade, mas tamanha era a intimidade com ele, com o Espírito Santo, tamanha era. E, cara, a gente não tem como falar de intimidade se você não falar de escolhas. E você não tem como falar de escolhas se você não falar de pensamentos. Por isso que é tão importante a gente tomar cativo os nossos pensamentos. Porque a intimidade de Paulo era tamanha que chegou uma hora que a gota dele talvez não fosse mais a dele. É claro que era a gota do suor de Paulo, né? Mas a intimidade era tanta que quando o suor de Paulo chegava em alguém, os demônios se apavoravam. Mas teve um grupo que aprendeu a lógica de expulsar demônios, que eram os filhos de Cefas. Eram os filhos de Cefas lá em Éfeso. Eu te conjuro em nome daquele a quem Paulo prega, Jesus. Eles tinham a informação. Eles tinham o pensamento. Eles não tinham o pensamento? Tinham o pensamento. Eles viram, eles observaram, entenderam o modelo, entenderam o padrão
e a alma deles tentou repetir aquilo. Mas o que gera legitimidade e autoridade é o Espírito em nós. E à medida em que a gente vai dando vazão e autoridade, governo, né? Alguém falou aqui de governo? Ao Espírito sobre as nossas vidas. Watchmania. Sim, não, você repetiu. Mas é isso. Mas de onde vem o governo? O governo do homem caído vem dele mesmo, vem da alma, vem dos pensamentos da alma. Mas o governo, né, do homem que aceitou Jesus, a primeira coisa que a gente faz quando a gente aceita Jesus é: eu me rendo, eu me arrependo, eu me rendo. O que você está se rendendo, irmão? Quando a gente fala daquela velha criatura que morreu, na verdade, aquela criancinha, quando eu botei no começo para vocês, aquela criancinha que abraça o pai, eu imagino assim, um novo convertido, alguém que estava esperando que o pai viesse, que a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que a criação anseia para a manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Que manifestação de quê? De que a gente possa, então, refletir a glória de Deus e eles possam enxergar o pai e falar: pai, paizinho, e se tornem filhos imaturos. Mas a expectativa é que a igreja ajude os filhos imaturos a se tornarem filhos maduros, para que então eles possam repetir isso na vida de outras pessoas e mostrar a bondade do nosso Pai. Porque se a gente pregar o que os apóstolos pregavam, a gente vai ter o que os apóstolos tinham. É simples assim. Resumindo, é bem complexo, mas resumindo, pensamento gera sentimento, sentimento faz com que a gente faça escolhas. E é interessante, outra coisa que ela fala que é muito interessante, achei muito interessante isso, que 90% dos nossos pensamentos, eles estão no inconsciente, né? E 10% é consciente. Ou seja, 90% dos nossos pensamentos, eles estão, digamos assim, no nosso espírito. E 10% são pensamentos conscientes. O que ela diz? Ela fala: conversa com o Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo. Porque à medida que a gente conversa com o Espírito Santo, a gente vai ampliando esses pensamentos que eu escolho ao serem os pensamentos do alto. À medida que eu vou gerando intimidade com o Espírito Santo, eu vou ampliando. E por que isso tudo que a gente está estudando aqui é importante? Porque, gente, vocês vão entrar numa área de influência onde as pessoas têm uma estrutura toda já formada. E a gente vai precisar que o nosso suor demonstre ali o poder de Deus, a presença dele, para que as pessoas vejam a glória dele refletida em nós. Não que a gente seja, não, mas que a gente possa apontar para uma realidade maior, que é Jesus que salva. Amém? O que é o soaking, né? O que é o soaking? O soaking é isso. Eu vou focar no alto. Eu vou dar atenção para Deus. O que é a oração, se não uma conversa, um foco? Seus pensamentos dirigidos a Deus. Isaías 55, 8, 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por quê que eu não fico, então, já que Deus tem pensamentos mais altos do que o meu, por que eu faço isso uma vez por dia? Ou pior, uma vez por semana? Por que eu penso os pensamentos de Deus só de vez em quando?
Por que eu busco esses pensamentos intencionalmente só de vez em quando? Por que eu não faço como Paulo, buscar isso sem cessar, orar sem cessar? É você buscar os pensamentos de Deus constantemente. Amém? Amém. Porque o pensamento gera um sentimento, e o sentimento gera escolhas. Te ajuda a fazer escolhas. Todo dia, cada momento do dia você está pensando, sentindo e escolhendo. Qual que é a verdadeira sabedoria? Alinhar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Amém? Agora, cada pessoa é livre para fazer suas próprias escolhas e controlar isso. A gente pode escolher reagir às circunstâncias ou a gente pode escolher os pensamentos de Deus. Então, o que o senhor está sentindo sobre isso? Como é que o senhor vê isso? Isso é você botar uma lente. É você trocar a lente do medo pela lente do amor. É você trocar a lente do inimigo, o modelo do inimigo, pelo modelo do amor, o modelo do Senhor. A gente deve celebrar a vida das pessoas, mas não tentar ser outras pessoas. A Bíblia diz, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, naquilo que a gente vê a presença de Deus, a gente deve ser imitador. Mas a gente não deve tentar ser ninguém. A gente deve celebrar as pessoas e não tentar ser as outras pessoas. Ele também vai dizer que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, cada um tem uma medida. Isso. A questão é que as nossas diferenças, elas não foram feitas para nos separar ou para nos alienar, mas para abençoar, para ajudar a necessidade do outro. E uma coisa que ela fala para o desenvolvimento é a gente focar em relacionamento. É muito importante. Focar em relacionamento.